deixar o pessoal subir. Glória a Deus. Nós estamos nessa série chamada Fábrica de Ídolos. É o terceiro domingo em que nós estamos refletindo sobre o quanto o nosso coração ele é um coração com potencial de encontrar ídolos para si. Você sabia, querido? Provavelmente o seu coração é um coração idólatra. Sabia disso? Que a idolatria ela não está ligada, ao contrário do que muitos pensam, apenas a adoração de imagens, esculturas, a veneração. Mas a idolatria ela está ligada a uma postura do coração. E muitos de nós dentro da igreja protestante somos idólatras. Porque levantamos deuses no nosso coração e colocamos algo acima do Senhor. Depositamos a nossa confiança no Senhor. Aliás, depositamos a nossa confiança em algo que não seja o Senhor. E nós temos estudado isso hoje é o terceiro domingo. Há 2 domingos, domingo passado, o pastor ministrou sobre os ídolos na família. Como a idolatria do nosso coração pode levantar ídolos dentro das nossas relações familiares, nos lugares de omissão, de dependência emocional, de falta de submissão e muitas outras coisas. Olha a capacidade de maldade do nosso coração, querido. O nosso coração é tão mau, que ele tem a capacidade de transformar coisas boas em más. E o nosso coração é tão mau, que a gente quer tornar boas coisas más. E o primeiro passo, queridos, para nós entendermos o Evangelho do Senhor Jesus, de verdade, assim, para que nós compreendamos o Evangelho, para que nós sejamos convertidos ao Senhor, o primeiro passo é que você entenda que o seu coração é muito mau. Que você é muito mau. Que você é muito má. Que não há nada de bom em nós. Só assim, queridos. Só assim nós vamos, de fato, entender a necessidade de um Salvador. Porque senão Jesus vai ser um exemplo a ser seguido, uma inspiração, uma referência, um meio até chegar a alguma coisa. Por exemplo, eu busco a Jesus se eu não estou bem, se a minha saúde não vai bem, se meu casamento não vai bem, se minhas finanças não vão bem. Aí eu busco a Jesus porque Jesus é um meio para chegar a algum lugar. Mas Jesus não é um meio para chegar a algum lugar. Jesus é o caminho para chegar até Deus, até o Pai. Jesus não é qualquer caminho. É lógico que nesse caminho, queridos, nós vamos encontrar todas as respostas que nós precisamos. E nós vamos ter tudo o que nós precisamos, todas as coisas que nós precisamos. Nem sempre as que nós desejamos, mas as que nós precisamos, o Senhor sempre vai nos dar. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender do Evangelho é que nós precisamos de um Salvador porque nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Amém? E é exatamente o que o sistema deste mundo diz o contrário. Nós estamos acostumados a ouvir, provavelmente você já ouviu isso diversas vezes, e quem sabe você até tenha falado, e quem sabe você até acredite nisso. Frases como: siga o seu coração, faça o que o seu coração mandar.
que te faz feliz. Ou você precisa amar mais você mesmo. Você precisa se amar mais. E a gente ainda usa a Bíblia para isso. Porque Jesus mandou amar primeiro a si mesmo. Mas Jesus não falou sobre isso. Quando Jesus disse, você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo, Jesus não está dizendo que você precisa amar mais a você do que o seu próximo. Ou amar primeiro a você do que o seu próximo. Porque esse amor que vem do nosso coração é um amor caído, um amor tóxico, um amor doente. Para que nós possamos conceber a ideia de amor próprio, nós precisamos do quê? Do amor de Deus, que é um amor redimido e puro. Só assim nós podemos ter amor no nosso coração para transbordar para nós e para os nossos próximos. Então, esses são 3 exemplos de falas e conceitos e pensamentos que o sistema, que o mundo, que o espírito deste século tem fundamentado na cabeça das pessoas por aí. E não podem fazer parte de nós, os filhos, os salvos, os santos, redimidos por Cristo Jesus. Você não pode seguir teu coração, irmão. Porque o teu coração, ele é enganoso, ele é uma fábrica de ídolo. Você não pode fazer o que te faz feliz. Porque o caminho até Jesus é um caminho doloroso. E você vai ter que abrir mão de muita coisa boa nessa vida para seguir a Jesus. E se você amar mais a você mesmo, se você buscar se amar com esse amor caído, você vai se colocar em primeiro lugar na tua vida. E aí nós não buscamos o reino de Deus. E nem as demais coisas são acrescentadas. A gente fica completamente descentralizado do propósito de Deus. E eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus, capítulo 16. Hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o ídolo do ego. O nosso ego. Mateus 16, verso 21. Diz o seguinte: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos, eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia eu serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. E Jesus virou-se para Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Senhor, nos conduz a tua verdade nessa manhã, Pai. Que os ídolos do nosso coração, Senhor, sejam destronados e que o Senhor ocupe o seu lugar, Pai, como governo das nossas vidas, como Senhor das nossas almas, Pai. Nos conduz a tua verdade, abre
o nosso coração, Senhor, para sermos ministrados pela Sua palavra. Amém. Pedro tomou essa lambada. Se você olhar um pouquinho antes do capítulo 16, logo depois de ele ter feito a famosa afirmação de que Jesus é o Cristo, e que Jesus disse a ele: essa revelação, isso que você está dizendo não é da sua inteligência humana, você acabou de receber uma revelação do céu. E às vezes, queridos, nós somos fiéis em algumas coisas e temos uma postura idólatra em outras. Às vezes nos dedicamos e somos fiéis a algumas coisas e não somos fiéis em outras, porque pensamos como um ser humano, pensamos como um homem caído e não com a mente de Cristo. A jornada que nós estamos fazendo, queridos, é uma jornada de um processo que vai nos transformando, que vai mudando a nossa mente, que vai mudando a nossa alma, que vai nos confrontando. E nós precisamos aprender, queridos, a amar o confronto. Precisamos aprender, queridos, a amar o confronto. Muitas vezes nós fugimos do confronto. Nós fugimos de palavras dolorosas, fugimos de situações que nos incomodam, que nos deixam desconfortáveis. Mas são essas situações, queridos, baseadas na palavra de Deus, que vão nos levar a um lugar de transformação, de alinhamento, de amadurecimento. O Senhor precisa nos confrontar. E nós entendemos nos cultos anteriores, queridos, que a idolatria é a raiz de todos os pecados. Ela é a raiz de toda a maldade. E ela é o pecado central da humanidade. Foi porque Adão e Eva foram idólatras, construíram um altar no seu próprio coração, desejando ser como Deus, enganados pelo diabo, que o pecado entrou no mundo e passou a governar todo o ser humano, toda a criação, devastou todas as relações e criou uma separação entre o homem e Deus por conta da idolatria, do orgulho de desejar ser como Deus. Não, mas eu não faço isso. Inclusive, quando eu chegar no céu, eu vou ter uma conversa muito séria com Eva e uma conversa muito séria com Adão, porque como que eles puderam fazer isso? Eu gostaria que você, assim como eu, querido, estivesse num lugar hoje, nessa manhã de reflexão, e que você sondasse e examinasse o seu coração com honestidade. Porque, querido, ninguém conhece o teu coração. Eu sou casada com o Leandro há quase 18 anos. E eu convivo com o Leandro há quase 18 anos. Ufa. Há quase 18 anos. E eu não conheço o coração dele. Eu não sei o que se passa lá dentro. Às vezes eu consigo identificar algumas coisas. Às vezes com um olhar, com uma expressão, eu consigo identificar algumas coisas. Mas eu não sei o que acontece no coração dele. Ele não sabe o que acontece dentro do meu coração. O Senhor sonda o nosso coração. E nós não conseguimos esconder nada de Deus. Então não adianta nós sentarmos aqui domingo após domingo, fingindo que a palavra não é para nós. E que nós não encaixamos naquilo que nós estamos ouvindo. Porque o Senhor é o único que conhece o nosso coração. E é Ele que está falando conosco. Amém? Então, querido, todo comportamento pecaminoso, ele nasce de um coração desordenado. Ele nasce de um coração que substituiu o Criador por algo criado. Isso acontece nas nossas famílias, coisas boas, no nosso trabalho, no nosso ego, nas nossas finanças, em tudo na nossa vida. Nós temos a capacidade de transformar até um cachorro
cachorro, um gatinho em um ídolo. Temos capacidade de tornar qualquer coisa, um carro, em um ídolo. Qualquer coisa. Nós vamos pedir ao Senhor nessa manhã para que o Senhor quebre esses altares no nosso coração. Amém? Então, o processo da idolatria, só para eu pegar lá o início, para quem não esteve aqui no primeiro domingo, o processo da idolatria se dá dessa maneira. Se você estiver anotando, 2 Crônicas 7:22. O Senhor diz que o povo de Israel abandonou a Deus. Então, em primeiro lugar, para que um ídolo seja estabelecido no nosso coração, nós precisamos abandonar a Deus naquele lugar. Um lugar de contentamento, de prazer, de alegria, de satisfação, de confiança, de provisão, de dependência, de diversas coisas. Nós abandonamos a Deus. E então nós nos apegamos a algo. E esse apegar-se não é no sentido de estar próximo, mas é no sentido de depositar a minha confiança. É de me apegar no sentido de segurar quando eu estou caindo. Então agora eu substituo a provisão de Deus por aquilo que essa coisa ou essa pessoa me faz sentir. Desperta no meu coração. Amém? E em terceiro lugar, eu passo a adorar esta coisa ou este alguém. Os irmãos apaixonados por carro, se segurem aí. Este processo acontece sempre no nosso coração. Abandonamos a Deus, nos apegamos a algo como se nossa vida dependesse disso. Se eu perder isso, acabou minha vida. E eu passo a adorar a minha alegria, a minha vida agora é em prol disso. Eu vivo para a glória do Criador. E a gente vai entender o ego como ídolo, como aconteceu aqui com Pedro e Jesus. Por que Pedro foi repreendido por Jesus? Porque Pedro estava pensando em preservar Jesus. Presta atenção aqui em mim. Pedro estava pensando em preservar Jesus quando Jesus estava intencionalmente entregando a sua vida para morrer por ele. Amém? Agora sim. Pedro estava tentando preservar Jesus quando Jesus estava intencionalmente entregando a sua vida para ser sacrificado. O ídolo do ego nasce a partir da autopreservação. Guarda essa palavra, autopreservação. O ego, ele quer ser admirado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser amaciado, ele quer ser contemplado, ele quer ter controle das coisas, ele quer ser o centro das decisões, o centro do assunto, o centro do que está acontecendo. O nosso ego quer isso. O nosso ego, como ídolo também, ele deseja que tudo gire em torno das vontades e das emoções. Então, tudo que você faz quando o seu ego está no lugar errado, posicionado como ídolo na sua vida, vai de encontro com as suas vontades e com as suas emoções. Eu sou insaciável no quesito a minha vontade ser alcançada. Eu faço o que for preciso para sanar os meus desejos. Eu faço o que for preciso para que as minhas emoções sejam saciadas. Eu caminho conforme as minhas emoções. Eu caminho, as minhas decisões estão pautadas não no Senhor, não na sua palavra, nem ao menos na direção do Espírito, mas no que a minha alma diz. Se a minha alma diz, grita, eu grito. Se a minha alma diz, chora, se
para eu ir, eu faço o que a minha alma diz para fazer, e a minha vontade eu corro atrás dela para que ela seja sempre suprida. Esse é o efeito de um ego caído, de um ego como ídolo. E é insaciável na busca por prazer e por autopreservação. Não existe limite para mim. Não existe limites para que eu sinta prazer na vida, nas coisas. E se me custa alguma coisa, é muito difícil, é muito trabalhoso. Isso vai mexer demais comigo. Eu vou ter que perder, eu vou ter que vai doer isso aqui. Eu não quero mexer nisso aqui, não quero fazer isso aqui, não quero estar neste lugar, não quero ter este entendimento, não quero trilhar esse caminho, porque o meu propósito, o propósito do ego caído é a autopreservação e a busca pelo prazer. E esse prazer, queridos, nem sempre é um prazer moralmente errado. Às vezes é um bom prazer, mas é que acontece que esse prazer ele governa a nossa vida. Então o problema está, queridos, como nós vemos aqui no verso 22, quando Pedro diz isso a Jesus, é amar mais a nossa vida do que a Jesus. O problema do ego como ídolo é amar mais a si mesmo do que a Jesus. E todo pecado, querido, todo pecado nasce da idolatria, da pornografia, da homossexualidade, do adultério, da ira, da mentira, da fofoca, da desonestidade, do descontrole emocional, de qualquer outro que você queira listar aqui, da corrupção. Todos esses pecados, dos vícios, de tudo, todos esses pecados, eles nascem de um lugar onde a pessoa ama mais a si mesmo do que a Jesus. Está entendendo? Eu amo mais a mim do que a Jesus. E é por isso que esse pecado me controla. É por isso que esse pecado me governa. É por isso que eu não consigo abandonar esse pecado. É por isso que eu não consigo ter um coração transformado. É por isso que eu sou fiel em algumas coisas e infiel em outras. Porque tem um altar levantado para mim, dentro do meu próprio coração. E eu sou fiel a mim, eu sou fiel às minhas vontades, eu sou fiel ao que eu quero, eu sou fiel ao que eu sinto, eu sou fiel ao que eu preciso. E às vezes, queridos, na maioria das vezes, isso deságua nas pessoas que estão ao nosso redor. Porque quando Jesus é o centro da nossa vida, existe um fruto, que é amar o próximo como a si mesmo. Você passa a negar a si mesmo para amar mais alguém. E você se importa com a dor do seu irmão. E você esquece de você mesmo. Mas quando o ego é o seu ídolo, querido, a sua família também é afetada. A sua igreja é afetada. As pessoas que trabalham com você são afetadas. E as pessoas que você nem conhece são afetadas. Porque elas estão deixando de serem ganhas, de serem ministradas por você. O Senhor não vai deixar de salvar uma alma sequer pela nossa negligência, queridos. Mas nós estamos perdendo muito de não participar daquilo que Deus está fazendo. Nós estamos perdendo muito de não estarmos cumprindo a vontade de Deus, porque o Senhor não é o Deus da nossa vida. Porque tem um altar levantado nos nossos corações. Não são eles quem perdem, somos nós. É você, sou eu. Amar mais a si mesmo
do que a Jesus. Levam uma busca constante por prazer, por controle, por reconhecimento, por afirmação, por autopreservação, por orgulho, pela posição, por ter razão. E eu quero falar com você 4 características do ego caído, para que você consiga identificar isso na tua vida nessa manhã, e que seu coração, assim como o meu, possa ser levado ao arrependimento. Amém, queridos? O Senhor tem tratado muito o meu coração já há muitos anos nesta área, na área do ego. E eu tenho levantado um altar ao Senhor todas as vezes em que eu me sinto tentada a desviar os meus olhos de Jesus para o meu ego. Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Coloca aí, Tatá, para nós. Irmãos, apliqueis essas coisas a mim e a Apolo, pelo bem de vocês, para que aprendam de nós o que significa não ir além do que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna vocês diferentes de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se não tivesse recebido? Aqui Paulo fala sobre o orgulho do coração do homem, que faz com que ele se sinta superior a outras pessoas e coloque outras pessoas em posição inferior a si mesmo. Reflita no seu coração com honestidade nessa manhã. Peça ajuda do Espírito Santo se você tiver dificuldade, querido. Um ego caído, a primeira coisa que ele tem, querido, que ele é vazio. Porque nada preenche esse ego. Embora nós tenhamos essa busca constante para que ele seja preenchido por qualquer coisa. E é uma coisa insaciável, porque você vai botando família, trabalho, dinheiro, e filhos, e lazer, e coisa, e vaidade, e orgulho, e não sei o que, e vai botando, e coisa, e vai botando. Só que o ego sempre é vazio. Ele nunca está cheio. E você nunca se sacia. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Você sempre está insatisfeito, sempre está vazio, sempre está procurando alguma coisa para colocar no lugar, para substituir aquilo, porque a sensação de vazio é enorme. O ego nunca vai ser preenchido por algo natural. E ele se torna um poço sem fundo. Um poço sem fundo, um buraco negro. Nunca para. E o ego sempre quer mais. Sempre quer mais. O ego, além de vazio, ele é um ego doído. Dolorido. O ego é muito dolorido. Ele é muito sensível. Qualquer coisinha, ele já se ofende. Ele vive de aprovação. Ele precisa de aprovação. O ego dolorido, ele precisa da atenção voltada para ele. Ele tem facilidade de se ofender. Ele vive de autopiedade. Eu sou a vítima, eu isso, eu aquilo, porque a pessoa não falou comigo, porque isso, porque deu mais para um e menos para o outro, porque isso, porque eu não mereci, porque eu me esforcei mais, mas eu merecia e eu não recebi. Porque isso, porque ele vai trabalhar sempre no âmbito da comparação, da inveja, da insatisfação, da inadequação. É um ego dolorido. Ele vive ou trabalhado na inferioridade
Eu me sinto inferior. E aí, queridos, isso é muito difícil. Eu sempre sou insuficiente. Eu tenho medo, isso me paralisa. Ou eu me sinto superior, coração cheio de orgulho. Um coração, além de um ego caído, além de vazio, além de dolorido, ele também é atarefado. Nosso ego caído trabalha muito, queridos. Sabe por quê? Porque ele trabalha muito para que ele seja saciado. Eu não estou falando de atividades, de quem trabalha muito, de quem faz muitas coisas, mas o nosso ego trabalha demais, porque ele está ali fazendo coisas o tempo todo para ser saciado. Ele está buscando no estudo um meio de ser saciado, ele está buscando no trabalho um meio de ser saciado, está buscando no ministério um meio de ser saciado, na educação dos filhos um meio de ser saciado, nas coisas que você faz no dia a dia, no celular, na internet, nas séries, em todas as outras coisas, no teu tempo de lazer, quando você vai para a praia, quando você viaja, o teu ego está trabalhando o tempo inteiro, buscando uma maneira de ser saciado. Ele não para, ele não descansa. Em todo tempo, ele está trabalhando para provar algo para alguém, para buscar algo para si. Ele faz tudo para ser reconhecido, para ser visto, para ser percebido, para ser notado, para ser lembrado. O ego não se permite passar despercebido. Isso acontece, a gente volta no ponto anterior. Na característica de ser dolorido, doído, magoado, ferido, sensível. Ai, se alguém vier dar um feedback. Por último, queridos, o ego caído, ele é vazio, ele é dolorido, ele é atarefado, mas ele também é frágil. Porque ele infla muito fácil, mas ele explode com facilidade. Ele é dominado por qualquer coisa. E ele perde assim, explode fácil. Ele é muito frágil. E às vezes, queridos, atrás da casca da força, da dureza, atrás da posição firme, intranspasável, transponível, tem um ego muito frágil. É só quebrar aquela casquinha. Explodiu, já era, acabou, machucou, feriu, perdeu, não aguentou. É só uma casquinha, porque por trás tem um ego frágil. Não tem alguém que aguenta as provações, as humilhações, as dificuldades, os confrontos. É frágil, é dominado pelas emoções, pela ira, pela raiva, pelo medo, pela ansiedade. Ansiedade eu não digo nem patológica, eu estou falando de um sentimento ansioso. A resposta, queridos, para nós está no Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. De um Espírito Santo de Deus que enche o vazio do nosso eu. O Leandro, que quando ele estava ministrando, ele falou: não existe plenitude fora do Senhor. Plenitude é essa sensação de estar cheio, completo. Plenitude. Mesmo que me falte tudo, mesmo que eu não tenha nada, mesmo que eu não tenha aquilo que eu julgue com mais importância e necessidade na minha vida, eu me sinto plena, porque eu estou cheia do Espírito de Deus. Amém? Contentamento é a alegria que vem da plenitude.
resposta para um coração dolorido vem por meio da cura da graça. Nós não merecemos nada, mas recebemos muito mais do que precisávamos. Compreender a graça do Senhor vai trazer cura para o nosso coração doído, para o nosso coração ofendido, para o nosso coração magoado, para o nosso coração rejeitado. A cura para um ego atarefado é a fé. Para um coração que está ali se movimentando para que ele possa provar algo para alguém ou para si mesmo. É o silêncio que a fé produz em nós. Se acalma, creia, confia, descansa, dependa, conheça, obedeça. Isso é fé. E a cura para um ego frágil está no fortalecimento que o caráter de Cristo produz em nós. Amém? Então nós vamos entender agora como vencer a idolatria do ego. Nós precisamos praticar 3 coisas. O autoesquecimento, como Jesus disse aqui em Mateus: se alguém quiser ser meu discípulo, esqueça os seus próprios interesses. Esqueça a si mesmo. Não, mas isso não é saudável. A minha terapeuta, o meu analista disse que não é saudável. Mas nós não estamos trabalhando, nós não vivemos pela psicologia, queridos. Nós não vivemos por nenhuma ideologia, por nenhum conhecimento humano. Nós vivemos pela palavra do Senhor. E esse autoesquecimento, ele não é caído, queridos. Quando o Senhor diz esqueça os seus próprios interesses, Ele está falando que é possível esquecer os seus interesses dentro de uma relação saudável com o Senhor. Lembra sobre estar cheio mesmo tendo nada? É disso que Jesus está falando. Ele está falando que Ele substitui algo em nós, é tirado algo de nós, mas nós não ficamos sem nada, nós ficamos cheios. Que loucura! Nós ficamos cheios quando nós perdemos, é aí que nós temos algo. Esquecer de si mesmo, queridos, significa que nós estamos centrados em Cristo Jesus. Significa que nós não estamos presos na opinião dos outros ou na nossa própria opinião. Você vai ver lá em 1 Coríntios 4, onde nós lemos ali, no verso 3 e 4, nós não vamos ler por causa do tempo, mas Paulo diz: olha, eu não me importo com a opinião de vocês, a opinião que vocês têm sobre mim, mas eu também não confio na minha própria opinião, porque a minha consciência, ela também pode ser afetada pelo pecado. O que eu confio é na opinião de Cristo, é na voz de Cristo, é na palavra dele sobre mim, é nela que eu me firmo, é nela que eu caminho, é ela que me dirige, é ela que me levanta, é a palavra de Cristo sobre mim. Então eu não preciso ficar me lembrando de mim mesmo, querido, porque o Senhor não me esquece. Eu não preciso ficar lembrando de mim mesmo, querido, porque o Senhor não tira os olhos de nós. Ele é suficiente para nós. Você não precisa se lembrar do seu pecado. Você não precisa ficar se lembrando das suas dores. Se você pedir o perdão ao Senhor, confie em Jesus. Porque a palavra do Senhor nos diz que Ele não se lembra dos pecados que nós confessamos. Agora, se nós não temos fé ou coragem de nos arrepender e confessar verbalmente os nossos pecados ao Senhor, eles vão ficar nos atormentando. Porque o único pecado que não tem perdão, irmão, é o pecado que não foi confessado. É o pecado que nós fingimos que não vemos. É o altar que nós levantamos e ignoramos. A palavra de Deus diz que nenhum de nós é indesculpável. Aliás, a palavra de
ensina o que é ser esquecido e calibra o nosso coração. Segunda coisa, para você praticar na sua vida, é a submissão. Isso nós falamos de submissão para as mulheres, mas antes de Paulo falar de submissão para as mulheres, ele falou sobre ser submisso uns aos outros. Então submissão também é para os homens. Uns aos outros, como a Jesus. Ser submisso, queridos, é coisa de um cristão que é capacitado pelo Espírito de Deus para ver no próximo, não o próximo, mas Cristo. Quando eu me submeto a Sheila, eu não estou vendo ela, eu estou vendo Cristo. Quando eu me submeto a Vanessa, eu não estou vendo a Vanessa, mas eu estou vendo Cristo. E eu estou me submetendo a Cristo na vida da Vanessa. Amém? Então nós precisamos aprender a ser submissos uns aos outros, a sermos humildes uns aos outros e sermos libertos, porque a submissão é uma bênção, queridos. A submissão nos liberta do poder do ego sobre nós. Cada vez que nós somos submissos, nós estamos dizendo: não, Senhor, ego, não é você que me domina. Eu sou submisso a Cristo e aos irmãos que portam a imagem de Cristo. E encher-se, queridos, das coisas eternas e de Cristo. Se encha das coisas eternas e de Cristo, para que o altar do ego ele seja destituído no teu coração, para que ele seja derrubado no seu coração. Porque, queridos, ninguém pode se converter verdadeiramente se não tiver uma profunda decepção consigo mesmo. Se você ainda julga que essa palavra não é para você, que você é uma boa pessoa, que você faz o bem, que você faz tudo certo e que está tudo bem na tua vida e que você precisa da ajuda de Jesus para alguma coisa, você não poderá ser convertido a Cristo, porque só pode ser convertido a Cristo, só pode ser discípulo de Jesus aquele que nega a si mesmo, que toma a cruz e segue a Ele. Isso não é possível sem que antes você se decepcione com você. E faz parte do processo você perceber, e é lindo demais quando isso acontece, que você não é tão bom quanto você imaginava. Eu fico muito feliz quando alguém chega pra mim e fala: meu Deus, eu não sou tão controlada quanto eu imaginava. Glória a Deus, querida. Eu não sou tão disciplinada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Glória a Deus, o Espírito Santo está te convencendo. O Senhor está construindo em nós. O diabo não vai vir, queridos, gerar em nós arrependimento no nosso coração. Quando nós sentimos a tristeza, a palavra de Deus nos diz que a tristeza segundo o mundo é inútil. Mas há uma tristeza que Cristo produz no nosso coração e ela é uma bênção para nós. Ela é sinal de vida em nós. Então se a tristeza que você sente, queridos, vem do Espírito Santo quando você olha para si mesmo e ela faz com que você olhe para Cristo. Glória a Deus, se alegre. O Senhor está transformando o teu coração. Mas cuidado com o vitimismo. Cuidado em se sentir triste, insuficiente e se sentir paralisado, em se afastar dos outros, se afastar de Cristo, se afastar da igreja e não conseguir fazer as coisas como você fazia, ou mais do que você fazia, em de não cumprir a vontade de Deus, em de não conseguir orar, de não conseguir ter tempo de leitura da palavra. Isso aí é culpa, irmão. Você fica remoendo aquilo que você fez, a forma como você não se sente suficiente. Nós nunca seremos suficientes, queridos. E para encerrar, Gálatas 2:20, precisamos corrigir a postura do nosso coração. Amém? Amém. Eu já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não é agora que eu vivo no céu. A
A vida que eu agora vivo no céu. A vida que eu viverei eternamente. A vida que eu vivo neste corpo aqui. Com os meus desejos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas vontades, com os meus impulsos. Esta vida natural que eu vivo neste corpo, eu vivo como, queridos? Pela fé no Filho. A vida que eu vivo pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades, pelos meus desejos, pelas minhas ambições, pelos meus sonhos, é como? É pela fé no Filho. Amém? Então nós precisamos corrigir a postura do nosso coração. E o Evangelho é um antídoto para o ego caído. Não é possível, queridos, fazer uma melhor versão de você. Vamos voltar lá no início, tem outra frase que todo mundo diz, que a gente ouve muito por aí. Seja a melhor versão de si mesmo. Parece bom, né? Parece bom, né? É antibíblica. Não seja a melhor versão de si mesmo, porque vai ser sempre muito ruim. Seja a versão de Cristo. É isso? Não tem como, queridos, você melhorar o teu ego caído. Às vezes a gente quer dar um tapinha e dar uma maquiadinha, passar uma cerinha de carro, assim, deixar um brilhozinho e vamos à frente. Não dá para melhorar o seu ego caído. Não dá. Não dá. Por isso que a base para um ídolo, o ego como ídolo, é a autopreservação. Porque o ídolo do ego não quer morrer. E ele não vai deixar você morrer. Ele não vai deixar você matar a sua carne. Ele não vai deixar você nascer de novo. Ele não vai. Se você, querido, não destronar esse ídolo, confessando a Cristo como seu Senhor, se você não se arrepender deste pecado, você não vai viver a plenitude da vida de Cristo Jesus. Nós somos convidados, queridos, em Mateus 16, a morrer, a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus, porque o seu ego precisa morrer. E às vezes a gente reclama que está passando por muita coisa, porque isso, porque aquilo outro. Isso nada mais é, querido, do que o Senhor matando o seu ego. Por isso que Paulo diz: se alegrem nas provações, porque isso está produzindo para você peso eterno de glória. A nossa vida aqui é uma semente para a eternidade. Quando o ego morre, Cristo reina em nós. Porque Cristo reina, independente de nós. Mas quando o nosso ego morre, Cristo reina em nós. Precisamos ser movidos, queridos, pelo amor a Deus, pelo amor uns pelos outros, não pela autopreservação. Sempre que você quiser se preservar, se lembre disso. Existe um altar no seu coração que precisa ser derrubado. Isso vai contra, queridos, o sistema deste mundo, o espírito deste século, a natureza humana. Não é possível um homem natural, queridos, deixar de se preservar. Não é possível que o marido, Eduardo, deve ter falado isso no domingo passado, mas Paulo fala sobre a submissão às mulheres, mas ele diz, para que uma mulher seja submissa, ela precisa negar a si mesma. E para que o marido dê a sua vida por amor à sua esposa e filhos, ele precisa negar a sua natureza. Não é possível que um homem natural faça isso.
você. Porque hoje nós vamos lembrar, queridos, da morte e da ressurreição de Cristo. Às vezes, queridos, nós não queremos morrer porque achamos que não há vida para nós. A gente fica ali enganado pela autopreservação. Mas a primeira coisa que nós fazemos quando ceamos é lembrar da vida que precede a morte. Há uma vida preparada para nós. E ela é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que nós tenhamos provado ou vivido nessa terra. Há prazer maior, queridos, do que aqueles que nós podemos provar nessa vida. O Senhor nos convida, queridos, a morrer para a nossa carne. Glória a Deus. Que o Senhor aumente a nossa capacidade de entrega. Aleluia. Que o Senhor aumente a nossa capacidade de entrega. Que o Senhor aumente a nossa fidelidade, a nossa capacidade de obedecê-lo. Que nós possamos nos entregar mais, queridos. Aleluia. À medida em que nós autopreservamos, nós estamos nos curvando ao altar do ego. E à medida que nós nos entregamos, nós estamos nos curvando ao senhorio de Cristo e celebrando o seu poder, a sua glória, a sua vida eternamente. Todas as vezes em que nós nos dedicamos, em que nós morremos em prol do seu propósito, do seu reino ou do nosso próximo, nós estamos gritando para o mundo: Cristo vive em mim. Cristo vive em Deus. Cristo vive em mim. Cristo vive em nós, queridos. E só Ele pode mudar o nosso interior. É só Ele que pode transformar o nosso coração. É só Ele que pode, querido, nos levar a olhar para as coisas eternas. É só Ele que pode trazer vida ao nosso coração. É só Ele que pode encher o vazio do nosso ego e nos transbordar. É só Ele que pode curar o nosso ego dolorido pela graça e pelo amor de Cristo.